Alô? Alô? Boa noite. Vamos testar? Boa noite. A altura tá boa? Tá, né? Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. É um privilégio voltar às noites de terças-feiras ou terças-feiras, acho que é terças-feiras, aqui na Casa de Oração Bezerra de Menezes, que, salvo engano, era uma das noites mais lotadas, as segundas, as terças, e mesmo antes da pandemia, as noites passaram a ficar um pouco mais atormentadas pelos assaltos na região, e aí foi se modificando, entrou a pandemia, terminou tirando as noites de terça, e agora vem retornando, o público gradativamente deve retornar aos poucos, para que tenhamos as noites também sendo contempladas com exposições doutrinárias que possam trazer clareza, lucidez, esperança e consolo para todos aqueles que aqui participaram desses anos todos das terças-feiras à noite. Nós entendemos que existem egrégoras, que se compõem em determinados momentos. Tem a egrégora da segunda, a egrégora da terça, tem aquelas pessoas da quinta, tem as pessoas da sexta de tarde, tem as pessoas do sábado, que também retornou, né? Às 18 horas, uma boa... E domingo de manhã, que é às 9 horas da manhã. Então eu fico feliz em poder tê-los aqui, e aqueles que não puderam aqui estar pelas chuvas e pelos processos, eu vou deixar minha palestra gravada no meu canal, no YouTube, Flávio Nery de Azevedo, e no Instagram, se vocês quiserem compartilhar, se acharem que é importante que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, para iniciarmos a exposição, eu sempre trago os livros, para quê? Porque os livros fazem com que vocês possam ir na fonte e pesquisar e fazer as interpretações que vocês conseguem alcançar. Então, as referências bibliográficas, elas são fundamentais para a nossa educação, para o nosso estudo e para o aprofundamento nos conhecimentos doutrinários. Para a noite de hoje, o livro eu não tenho, mas eu peguei e imprimi as páginas que mandaram para mim, e o livro, para trazer a fonte que a palestra foi baseada, é Apelo aos Pais, Importância da Educação Espiritual, da Educação Espírita Cristã de Crianças e Adolescentes. Então aqui quem tem crianças, adolescentes, aqueles que são pais ou que são tios, tias, é uma boa obra para vocês também se aprofundarem, para a partir da leitura, quem sabe, trazer contribuições para esses meninos, essas crianças que estão chegando no planeta. Então esse livro é da autora Clara Gomes de Araújo, Gonzalez de Araújo, Clara Gonzalez de Araújo, e o tema da palestra de hoje é Família e Amor Filial. Então esse é o referencial do livro da palestra. Só que ela vai citar no seu texto várias referências que vale a pena, quando a gente está estudando para fazer a palestra, ver onde é que a autora construiu o seu pensamento. E aí eu fui me debruçando nos livros que eu tinha na minha biblioteca e encontrei quase todos. 2 eu não consegui achar, procurei e não consegui encontrar onde eu coloquei. Mas entre os livros está o Evangelho, segundo o Espiritismo, que vocês podem também se debruçar no capítulo 14, que é o capítulo intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Portanto, aqui vai ter logo de início piedade filial. Piedade filial, o tema é família e amor filial. Beleza? Então, referência ao Evangelho. Vocês têm o Livro dos Espíritos, uma questão clássica, que é a questão 775, onde está dentro do capítulo 7º, Lei de Sociedade, Laços de Família, que tem a questão 773, 774, que eu não vou ler apenas a 775, que diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos Espíritos: o recrudescimento do egoísmo. Então, se relaxássemos os laços de família, como muitos ficam dizendo que a família está desestruturada, a família acabou, a família hoje não existe mais, se isso acontecesse, haveria um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. É na família o lugar onde podemos exercer as nossas relações mais fraternas, solidárias, empáticas. Pode até baixar um pouco mais, eu acho que está bem alto.
as nossas relações empáticas, agora, acho que está melhor, né? As nossas relações empáticas, a nossa caridade, a nossa benevolência, em primeiro lugar, com aqueles que estão próximos de nós. E é muito difícil fazer isso, muito difícil. Por isso que é um verdadeiro cadinho, é um verdadeiro laboratório, o exercício dos laços de amor em família. Porque é na família que a gente testa a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de amar, a nossa resiliência em suportar as críticas, as acusações, um irmão que na verdade pode ser um algoz nosso do passado, um pai que pode ter sido um irmão que assassinou ou alguém que fez um malefício a um de nós, uma mãe que nos abortou. Nós podemos ter uma configuração familiar vários personagens que se relacionam numa dinâmica que nós vamos ver no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, vínculos que são estabelecidos pelos laços consanguíneos e vínculos que são estabelecidos pelos laços do espírito. Então, quando você está numa composição familiar, que é justamente aqui o tópico que ele vai dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e tem a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então é óbvio que nós temos parentelas corporais e parentelas espirituais. Quem são essa parentela corporal? Nada mais são de quem nos concebeu, o pai que gerou você, a mãe que gerou você, o irmão que nasceu da mesma mãe e do mesmo pai. Eles fazem parte da família pelos laços da consanguinidade. Mas existem parentescos espirituais, que você às vezes não está no mesmo laço na família consanguínea e pode ter um vínculo de afeto por alguém que não tem o seu sangue. Esse parentesco, ele se dá pelos laços do espírito. Então, numa família biológica constituída pelos laços da consanguinidade, existem peças naquela família que fazem parte apenas da parentela corporal. Mas naquela mesma família, pode ter um ou outro personagem que já faz parte da sua família pelos laços do espírito. Então, eu reencarno numa configuração específica. Meu pai Gabriel, minha mãe Maria Helena, meu irmão Marcos, meu irmão, minha irmã Daniela, e nosso irmão de criação, que é Cícero. Eu posso ter um vínculo muito maior com Cícero, que não tem meu sangue, do que com meu irmão Marcos e minha irmã Daniela. Como assim? Cícero pode ter sido, na outra encarnação, um filho meu, pode ter sido um pai meu, pode ter sido um irmão meu. E lá nessa vida a gente criou tanto laço de afeto que ele retorna numa outra configuração, por uma outra via, mas o vínculo com aquele personagem é muito maior do que com o irmão que nasceu do próprio sangue. Então o Espiritismo, ele explica isso de uma forma assim, cristalina. Não há como a gente não conceber essa realidade nas configurações que nós nos compusemos e vamos nos compor ao longo das nossas sucessivas existências. Isso, portanto, vai determinar vínculos mais fortes e vínculos mais tênues, vínculos mais estreitos e vínculos mais distantes. Porque quanto mais nos aproximamos pelos laços do afeto, pelos vínculos do espírito, mais a gente se configura em laços de afeto e de amor na configuração da parentalidade. Isso é muito lógico, né? Acho que não resta dúvida para vocês, né? Vocês têm pessoas que vocês convivem, vocês dizem assim, nossa, esse filho não parece filho de fulano, parece filho de cicrano. Às vezes ele veio naquela família para criar um vínculo de afeto por aquele pai, por aquela mãe. Só que no contexto da nossa explicação, a gente vai precisar partir de uma premissa que a autora traz e que eu também vou trazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é aberto justamente com a passagem do Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que diz assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ponto. Isso está em Marcos, Lucas e Mateus. Mas tem no Decálogo, nos 10 mandamentos de Moisés, que está lá no Êxodo, que vocês vão perceber no capítulo 20, versículo 12, que diz assim, isso não é do Novo Testamento, é do Velho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Perceba,
esse mandamento está lá nos 10 mandamentos: honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, no Evangelho, vocês têm essa passagem que fala do honrar vosso pai e vossa mãe. Aqui, Allan Kardec vai trazer a explanação sobre o que é honrar vosso pai e vossa mãe. Só que nós vamos ter Joana de Ângeles, nos Estudos Espíritas, também num capítulo intitulado Família, falando sobre a configuração familiar. E a gente vai pegar outro livro de Joana, que é SOS Família, onde ela vai ter vários capítulos, e dentre eles um capítulo Deveres dos Filhos, que eu recomendo que vocês leiam. Mas você pode também ir a Lírio Cerqueira Filho, que é um outro autor espírita do Mato Grosso, que tem vários capítulos, e dentre eles um capítulo que fala numa abordagem da qual eu compreendo, porque eu sou terapeuta transpessoal e também terapeuta de constelação, a visão sistêmica transpessoal da família. A Lírio Cerqueira também é um terapeuta transpessoal, ele é médico, e trabalha com a visão sistêmica da família, que é uma visão que é contemplada na visão de Bert Helling, um autor que trouxe a concepção das constelações familiares, e que a nossa querida Joana de Ângeles vai trazer um livro chamado Constelações Familiares, não na perspectiva das constelações familiares que Bert Helling trouxe. E nesse livro, ela também, deixando aqui para os internautas, e vocês depois poderem acompanhar, capítulos os mais variados, e dentre um deles, os filhos. Então, como nós vamos falar sobre o tema que é família e amor filial, vocês têm uma vasta literatura, sem falar no livro de Adenauer, Evangelho e Família, onde ele tem vários capítulos falando sobre os filhos que usam drogas, os pais estimuladores de filhos que usam drogas, o alcoolismo na família, pais que sufocam os filhos, vários temas que vão levar vocês a uma reflexão mais aprofundada dessa relação do amor e da piedade filial e do amor em família. Só que existe um tratado, para mim, que é esse livro, A Vivências do Amor em Família. Todas as exposições que Divaldo Franco fez ao longo da sua vida, num determinado período de tempo até a publicação do livro, que esse autor, que organizou, Luiz Fernando Lopes, fez um verdadeiro compêndio de tudo que vocês podem ter como temas ligados à família. E nessas temáticas, vocês têm um capítulo que é Pais e Filhos, a delicada relação. Olha o capítulo que vai tratar sobre adoção, disciplina e filhos rebeldes, reencarnação e relacionamento entre pais e filhos, autorrealização dos filhos, família saudável e papéis familiares. Então, não vai ser por falta de obras e mais outras, Pensamento e Vida, de Emmanuel, que a autora citou, e o livro de Erich Fromm, que não é um autor espírita, mas que escreveu A Arte de Amar, e que também vai falar de um capítulo que é muito bacana, eu já li esse livro, O Amor entre Pais e Filhos. Olha quanta literatura, e eu não trouxe aqui nenhuma parte do que fala sobre família. Então vocês podem se debruçar, pelo menos nesse, eu recomendo, compre esse, que aqui vocês vão ter várias referências de outras obras que vocês que são pais, são tios, são filhos, podem estudar para melhor se conduzir nessa encarnação. Então, dito isso, o que é que vem agora como a nossa prática de fala na noite de hoje? Percebam, quando a gente traz que honrar pai e mãe é um fundamento básico do Novo Testamento, a gente pode entender com as mais variadas perspectivas. A autora, ela vai começar dizendo assim: a passagem acima, que é dos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, registra o encontro de Jesus com Efraim, homem de muitas posses, morador de Jerusalém, que lhe indaga sobre o que fazer para herdar a vida eterna. É uma passagem que todos vocês devem conhecer. Está em Mateus, Marcos e Lucas. O próspero negociante, porém, não compreendeu os ensinamentos que lhe foram transmitidos pelo mestre e afastou-se receoso de perder seus bens materiais. O mancebo rico, que é tido no evangelho como mancebo rico, não soube interpretar claramente a mensagem cristã. A capacidade de amar o próximo é o verdadeiro tesouro a conquistar. Para se alcançar a perfeição, é preciso ser devotado às criaturas e todas as ações devem ter por móvel a caridade, feita com sinceridade de coração, porquanto penosos sacrifícios e renúncias poderão ser exigidos daqueles que assim agem. E ela finaliza, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, esses versículos fundamentam
a reflexão sobre quão imprescindível é o amor filial em nossa vida e estimula-nos a cultivar a estima para com os pais de modo ainda mais rigoroso, cercando-os de carinhos e cuidados, principalmente na velhice. Então ela vai citar o trecho do Evangelho sobre essa necessidade dos filhos terem um cuidado com os pais, independentemente desses pais não terem sido dignos desse acolhimento e desse amor filial. Por quê? Muitos podem falar: ah, Flávio, você não sabe o pai que eu tive. Você não sabe a mãe que eu tive. Ah, você não sabe o que minha mãe fez comigo, ela tentou me abortar. Você não tem noção de que foi que ela fez. Ela me entregou para minha avó me criar, porque ela caiu na esbórnia. Ela foi para a farra, ela se enveredou no alcoolismo. Nós, em prática clínica, temos vários relatos de pacientes que vivenciam essas experiências, de relacionamentos com pais e mães que não foram tão exitosos, relacionamentos que foram tóxicos, como a linguagem que é bem comum divulgada hoje, os relacionamentos chamados tóxicos. Existem relacionamentos tóxicos na conjugalidade, existem relacionamentos tóxicos na amizade, existem relacionamentos tóxicos na parentalidade, no pai com os filhos e dos irmãos entre si. É óbvio que nós não estamos aqui entrando no julgamento da capacidade que cada pessoa tem de enfrentar essas vicissitudes. Mas nós, enquanto espíritas, que nos concebemos reencarnacionistas e que sabemos que nossas famílias não são feitas do acaso, existe uma lei maior, que é uma lei divino-natural, existe a lei da reencarnação e que determina os vínculos de afeto como instrumento da nossa possibilidade de aprender. Ouçam isso aqui que eu vou dizer. A reencarnação não é uma punição, porque muitos espíritas e muitos reencarnacionistas atribuem a reencarnação como se fosse uma penalidade, como se fosse uma punibilidade da lei divina. E não é. A reencarnação é uma lei educativa. Nós nos educamos ao passarmos de estágios sucessivos em corpos distintos, em personagens distintos. Nós não estamos sendo punidos, como nós também não estamos sendo punidos quando passamos numa prova do 5º ano para o 6º ano, quando saímos do 9º ano do ensino médio para entrar no 2º grau, quando saímos do 3º ano e fazemos uma prova do Enem para entrar na universidade, quando saímos de uma universidade e fazemos um mestrado ou um doutorado. Se nós entendermos as provas que enfrentamos para passarmos nessas linhas de escolaridade como punição, como castigo, a reencarnação pode ser vista como tal. Fazendo um paralelo da reencarnação com os ciclos de aprendizado na escola, a reencarnação nada mais é do que um instrumento educativo da lei divina que nos oportuniza transitarmos do nível primário para o ginásio, para o secundário, para a universidade, para as pós-graduações, mestrados, doutorados e pós-doutorados. O que estamos fazendo na vida é isso. Nós estamos fazendo um grande périplo, um grande trânsito, que vai ser do átomo ao arcanjo, que é o vir a ser que todos somos, espíritos que nos tornaremos plenificados, bem-aventurados, espíritos puros como Jesus o é. E para isso, o cadinho da família é um desses locais que é o verdadeiro laboratório onde podemos exercitar as nossas habilidades, as nossas virtudes, os nossos potenciais de seres divinos que somos. Tá claro até aqui? Tá claro? Vamos avançar no aprofundamento da nossa análise? Vamos lá. Tendo isso posto, quando você tem uma configuração familiar que porventura não seja mais funcional, ali estão inseridos personagens que muitos deles são desafetos do passado. Às vezes, uma vítima e um algoz. Mas nós espíritas não acreditamos em vítimas e algozes. Todos somos vítimas e algozes em algum momento nessa escola da vida. Porque quem hoje é uma vítima pode ter sido um algoz. Quem hoje é um algoz pode voltar numa experiência, em uma outra construção familiar, como uma vítima. Foi um algoz um dia, volta como uma vítima. Mas ele não é vítima. Ele é vítima no olhar estreito de uma única vida de existência possível daquele ser, começando na concepção e terminando na morte cerebral. Mas se você tem um olhar ampliado da multidimensão, ou melhor, das multi-experiências do ser nas sucessivas reencarnações,
Nós nunca mais vamos julgar ninguém como sendo vítima nem algoz. Somos todos aprendizes na escola da vida, passando por experiências sucessivas, em graus variados, em famílias diversas, para aprendermos lições. Porque para a criança do primário, que está se alfabetizando, que faz uma letra garranchuda, quem é aqui, na sã consciência, que vai julgar aquela criança como uma pessoa inadequada? Não pode. Se a gente concebe que ela está construindo a habilidade da escrita, a letra dela vai se melhorando a partir do momento que ela vai evoluindo. Ela vai lendo um texto com a melhor interpretação à medida em que ela vai aprofundando a sua leitura e seu aprendizado. Então, espíritos ainda que vivem empedernidos, né, um termo, que vivem ainda vinculados às paixões, ao primarismo, eles vão se expressar nessa realidade, nas suas construções familiares, de formas que nos assustam. Mas para o Pai, Deus, o Criador de tudo que é, vai olhar o filho como sendo no primário. Ele está ali se alfabetizando. Está tudo certo para ele. Ali não tem certo nem errado. Tem apenas o espírito em movimento de crescimento e aprimoramento intelecto-moral que naquela família se comporta daquele jeito e recebeu os pais que precisava para os ajustes devidos. Olha como é lindo olhar a vida nessa perspectiva. Eu trago sempre meu exemplo, que eu falo aqui exaustivamente. Eu sou terapeuta de regressão a vivências passadas. E eu já tive informações nas regressões e nas mediúnicas, que já participei em algumas casas espíritas, na Federação, aqui na COBEM, em outros centros que eu já participei de mediúnica, informações muito ricas e médios também próximos a mim, da minha configuração do que eu vivo no meu clã familiar. Eu vou explicar a partir da minha experiência, porque dá a vocês um entendimento prático, que é o que eu tenho feito. Meu pai viveu em Cachoeira, e ele era um senhor, ele era um capelão, um padre da Igreja Católica. Eu vivi em Cachoeira, na época, como senhor de engenho. Perverso, escravocrata. Minha irmã Daniela e meu irmão Marcos eram meus escravos. Eu era o senhor de engenho e ele meus escravos, que eu botava no pelourinho e dava chibatada. Minha mãe, Maria Helena, que todos gostam e amam aqui, foi minha esposa em outra existência. Ela foi esposa, mas hoje veio como mãe. Meu pai, que era meu desafeto, porque ele era abolicionista e era escravocrata, veio como meu pai. Minha irmã e meu irmão, que eram meus escravos, voltaram com meus irmãos. Imagine esse clã se configurando dentro de uma construção de laços de afeto e de desafeto. Porque irmão e irmã que tomou chibatada vai vir para mim gostando de mim como se fosse um anjinho? Claro que não. É óbvio que eu não tenho noções das informações que foram depois dessas vidas. Eu tenho essa vida como marco importante lá em Cachoeira, no interior da Bahia. É a minha terra lá, fui dono de muitas terras. E na minha ancestralidade, que eu vou trazer essa temática para vocês também refletirem junto comigo, tem também minha avó, minhas bisavós, elas foram escravas. E uma delas em Cachoeira, olha que coisa. Isso aqui não é informação precisa, são minhas construções que eu tenho de informação da minha árvore genealógica, da minha ancestralidade, isso é real. Minha avó era uma escrava, minha avó não, minha bisavó, ou era bis ou era triavó. Minha avó Urânia tinha uma mãe que parece que foi filha de escrava. Então eu sou muito descendente de escravo. Só que essa avó, essa bisavó, essa triavó, ela foi pega pelo dono das terras, que era um português branco, que pegou ela como negra e engravidou ela. Nessa vida, não estou falando de vidas passadas. Teve uma avó, teve uma filha, que teve outra filha, e meu pai é filho de escravo muito próximo. Só que eu, Flávio Neri, posso ter sido o português branco, que foi em Cachoeira. Ela é de Cachoeira. O senhor de engenho, dono de terra, que fui o mesmo que fui aquele lá que teve relação com a minha triavó. Olha o que é lindo a reencarnação. Aqui o que eu estou dizendo, essa parte é especulativa. A outra parte é verídica, essa é especulativa. Eu fazendo uma visão da minha hereditariedade, da minha ancestralidade, os laços de família vão se estabelecendo por necessidades evolutivas. Então, digamos que eu tenha sido esse português branco, dono de terra, que me relacionou com a escrava. Era muito comum, muito comum. Os senhores de engenho brancos tinham relações sexuais com as escravas. Então, a gente vê uma configuração se dando ao longo do tempo de uma ancestralidade e que se a gente fica no julgamento de raça, origem, nível socioeconômico, a gente pode estar julgando a nossa própria história enquanto composição nessa longa estrada sucessiva de vidas, experiências e personagens distintos. Eu vou trazer ainda mais clareza para vocês.
Então, nessa configuração atual, meu pai que eu amo, Gabriel, ele veio num propósito de criar vínculos de afeto pela paternidade, ou seja, pelo vínculo da consanguinidade. Meu pai, que era um divergente ideológico, porque ele era abolicionista, e eu escravocrata, brigávamos talvez, eu não tenho informações detalhadas, porque a regressão a gente não fica vendo detalhe. A gente vê os nuances assim para entender o conflito e às vezes continuar a nossa vivência. Não é para você futucar como se fosse uma novela, que eu quero saber o que vai acontecer depois. Não. Isso é curiosidade que não faz parte do processo terapêutico e nem das nossas reuniões mediúnicas, que são fruto de experiências para educar as pessoas, para ajudar, e não para ficar se miscuindo nos detalhes reencarnatórios de ninguém. Mas nessa condição que eu estou fazendo, meu pai, como meu desafeto, vem como pai biológico. E aí, primeiro filho, primogênito, nasce meu irmão e minha irmã, que eram meus escravos. Na família, eu como mais velho, eu sempre fui mais autoritário, muito mais exigente com minha irmã, com meu irmão. A gente brigava muito. Eles eram muito mais unidos, os dois. O do meio e o mais novo. Eu era o mais velho, que botava ordem, que jogava duro em minha irmã. Estava em mim o déspota, o autoritário, o cara que era cruel do passado, naquela criança. Se o pai e a mãe não estão atentos às minhas inclinações, às minhas tendências, e não começa a extirpar, eu começaria a manifestar talvez o homem velho. Por isso que a educação dos pais atentos, a construção da família, a tendência daquele filho, aquela outra característica do outro, é muito importante para já ir extirpando as más inclinações desde a sua origem, enquanto a criança é mais maleável a essas relações. É possível, portanto, que nessa configuração eu passasse a desonrar meu pai, eu pudesse desonrar minha mãe. Pelo contrário, graças a Deus, nessa vida, eu os honro e agradeço a família que eu tive, porque foram eles que me deram o meu bem maior, que é a vida. E é aí que entra o que eu vou trazer quanto informação da visão sistêmica. Quando vocês julgam seus pais, quando vocês, filhos, criticam seus pais, vocês estão criticando vocês. Por quê? Vocês são fruto de metade do pai e metade da mãe. Geneticamente falando, você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Não importa se seu pai foi alguém que lhe largou na infância, não importa se sua mãe lhe jogou para adoção, não importa. Honrar pai e mãe, ele fala independentemente da sua crítica ou do seu julgamento do que lhe faltou na sua educação. Olha que lindo. Quando vocês criticam o pai, julgam o pai, vocês tiram dele a possibilidade de eles serem seres humanos, comuns e imperfeitos. Quando vocês julgam seu pai, Flávio, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive, você não lembra as suas que eu tomei, não importa. Vocês ficam olhando para uma mão aqui do que faltou, do que você gostaria de ter, ou do que você não teve, e esquece de olhar para a vida, que é o que vocês têm, que é o bem maior. Independentemente do que faltou, seus pais lhe deram algo que é um bem incomensurável, que vocês serão sempre devedores dos seus pais, independentemente do que eles tenham feito com vocês. Independentemente do que eles tenham feito. Eles escolheram manter a vida adiante. A sua mãe escolheu não lhe abortar. E você está vivo aqui, e no final vou mostrar um vídeo que vai fechar minha palestra com chave de ouro. O melhor de tudo que eu estou dizendo vai ser o vídeo de Valdo falando sobre a experiência dele. A experiência de ter vivido como viveu, se ele tivesse sido abortado, ele não teria trazido o que ele trouxe. Se a mãe de Beethoven abortasse Beethoven, Beethoven não seria o que foi. A mãe de Mozart, a mãe de Chopin, a mãe de Van Gogh, a mãe de tantos outros grandes nomes da arte e da filosofia que estiveram no mundo. Então, só em ter tido a manifestação do amor da forma que foi possível, não importa se foi do estupro. Ah, Flávio, mas minha mãe foi estuprada. E daí? A vida encontrou um meio para que você... Eu não estou falando que o estuprador deve ser pagar seus equívocos pela lei humana, mas a vida, na perspectiva reencarnacionista, encontrou os meios necessários para que você viesse à vida. Que foi pela via do estupro. E daí? Sua mãe, mesmo assim, escolheu levar você adiante. Ah, mas minha mãe foi estuprada, eu não sei quem é meu pai. E daí? Você está vivo. O que é que eu estou dizendo? Isso aqui é uma visão da visão sistêmica, que contempla a visão do honrar pai e mãe. Quando vocês ficam julgando, criticando, condenando os pais que tiveram, vocês têm um nome que podemos dar a isso, que é, o que termo vocês dariam a isso?
Quando vocês não sabem agradecer ao bem maior que é a vida que vocês têm e ficam presos naquilo que faltou, vocês estão sendo o quê? Ingratidão. Isso é a pior coisa que podemos ter com os nossos pais, a ingratidão. Repito, independentemente do que eles tenham feito a vocês. Flávio, a gente recebe consultório, as pessoas como vítima, você agora é adulto, você cresceu. Eu não estou dizendo que não doeu. Eu não estou dizendo que não doeu aquele castigo que seu pai lhe deu, a surra que ele lhe deu, o abuso sexual de pais que abusam seus filhos. Eu tenho pacientes que são abusados pelos pais, pelo próprio pai, com a anuência da mãe. Às vezes fica paralisada porque não consegue fazer nada com o pai por medo da ruptura do vínculo afetivo do pai com a mãe. Por isso que vocês, filhos, não devem se meter em problema de pai e mãe. A gente deve respeitar a hierarquia. Eles são grandes, eles são maiores, eles que se entendem. Vocês apenas são pequenos, recebem o que vem deles. E claro, eu não estou dizendo também com isso, para vocês não acharem que eu estou fazendo uma cisão aqui do meu ego e achando que eu estou surtando. Você não tem que ser conivente com o equívoco dele. Você não tem que, por um pai que lhe abusou, que foi um pai que foi agressivo, tóxico, ficar querendo todo fim de semana passar Natal, passar junto. Não precisa. Isso não significa você negar a possibilidade da toxicidade que ele foi. O que quem está dizendo é honrar pai e mãe é ter um lugar no coração para seu pai, para sua mãe, dizendo assim, a gente fala uma frase sistêmica, né? Meu pai foi duro para mim, mas eu honro e agradeço o que foi possível, que é a vida que o Senhor me deu. Mas o que é pesado e o que foi da sua responsabilidade, o Senhor carrega com o tribunal da sua própria consciência. E eu fico com o peso da minha história de não ter recebido o que eu gostaria de receber. Mas agora eu consigo lhe ver. O Senhor me deu o que era possível. Você também tem uma história, você também tem uma dinâmica própria que forjou você na condição do que você é. E como eu não andei com as sandálias e com os sapatos na estrada longa das suas vidas de pai e mãe, eu não sou capaz de julgar nem avaliar o porquê o Senhor fez isso comigo. Só me cabe honrar e agradecer a oportunidade de viver, de estar no corpo de novo vivendo, porque foi através de você, pai, ou de você, mãe, que eu pude nascer, que eu pude estar aqui. Isso é o resumo maior do que para mim seria honrar pai e mãe. E aí ele dá aquela perspectiva para a gente finalizar e passar o vídeo, do que fala no Êxodo, honrando o pai e mãe, ou seja, não sendo ingrato com eles, vocês vão viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Qual é a terra que tinha se visto no Velho Testamento? Era a terra prometida, onde brota o leite e o mel, é a terra onde frutifica as boas sementes, é a terra onde tem os bons frutos, e toda árvore que não tem raízes fincadas num bom terreno, ou seja, na sua ancestralidade, honrando e agradecendo os pais que tiveram, os avós que tiveram, as histórias que foram possíveis para que a vida pudesse seguir adiante através de vocês, são raízes que ficam sobrenadantes e elas não têm sustentabilidade para seguir com a força que vocês precisariam ter para seguir com a vida adiante. Então, honrar pai e mãe significa dizer sim para o que foi possível naquilo que eles lhe entregaram. E o que faltou, Flávio, faça o quê? Você agora, como adulta que é, como adulto que é, pode se dar aquilo que porventura faltou. Mas não serem ingratos, ficando preso com a mão do que faltou e esquecendo do que foi o bem maior que vocês tiveram, que é a vida. E para isso, eu vou finalizar com um vídeo de Divaldo Franco de 5 minutos, 5, 6 minutos, e a gente encerra a nossa exposição. Eu já agradeço de antemão a escuta de vocês e eu espero que isso aqui seja o arremate final do que é honrar pai e mãe, ok? Apaga a luz da frente, por favor. E aumenta o volume. Bota no início. Aí. Vocês muito jovens. Eu gostaria disso. Enquanto tiver, mãe, mesmo que eles não façam. Porque são os grandes tesouros que a divindade colocou no caminho nosso. Amando aos pais, mesmo que algumas das nossas mães não mereçam. Como dizia Buda, ela nos deu a vida e poderia ter interrompido,
e não interrompeu. Vale o nosso amor. O nosso prêmio de jovens, o mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai, nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem. Nós, como filhos, temos o débito. E por que lhes digo isso? Porque eu tive a mãe mais extraordinária do mundo, analfabeta. Ela me deu dignidade. Ela me ensinou a amar. Ela não entendia de nada, era muito pobre. Nós éramos 13 irmãos. E ela teve 3 abortos espontâneos. Quando ela foi fecundada, sou o último, estava com 42 anos e estava na menopausa. E o médico disse: a senhora tem que abortar, porque ele vai lhe matar. Se a senhora levar a gravidez adiante, ele vai lhe matar. Ela disse: mas é isso. Para dar vida, é necessário dar a vida. Eu prefiro morrer para que meu filho viva. E aqui estou eu com 90 anos, porque ela me amou sem se preocupar em perder a vida. Ela desencarnou nos meus braços com 86 anos. E desde que ela morreu, não me abandonou nunca. Todos os dias pela manhã, quando eu desperto, ela está sorrindo. Minha mãe tinha olhos verdes. Muitos aqui devem conhecer Raul Teixeira, que tem olhos verdes. Eu tenho a impressão que Raul é que é filho de minha mãe. Eu não. Mas antes de morrer eu vou comprar uma lente vermelha e vou morrer de olho vermelha, não, verde. Vou morrer de olho verde. Essa mulher é extraordinária. Então quando eu abro o olho, ela faz assim: já orou? Eu digo: mãe, eu estou chegando agora. E ela diz: olhe, meu filho, você vai viajar com o sol e não sabe que vai alcançar o entardecer. Quando me vou deitar, eu viajo há mais de 250 dias por ano. Cansado, idoso. E estou muito cansada da praia. Meu filho já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, porque você não sabe se vai despertar no corpo amanhã. Então ore. As mães e os pais, nesta época antiética, de desvalor, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, e eu conheço muitas, mas o problema não é nosso, é delas. A nós nos cabe amá-las, não competir, não desvairar, não nos entregarmos à loucura da juventude que passa muito rápido. Depois que passa, é muito rápido. 90 anos, quase um século. Parece-me que foi ontem. Então eu guardei para falar a vocês, desde que a nossa Iraci me propôs o encontro com jovens, falar-lhes de um tema que ninguém tem coragem: respeito aos pais, ao pai e à mãe. Se nós somos filhos de um casal solteiro, que bênção, fantástico. A coragem de desrespeitar os falsos códigos de uma sociedade indigna e que se veste de uma ética que não respeita para parecer o que não são. Então amemos esta mãe que teve a coragem de enfrentar. Mas se ela por acaso derrapou muitas vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos as nossas derrapadas. Se o nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponde à expectativa, que nós tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos. E posso dizer-lhes que muitas mães que cometeram equívocos muito graves, inclusive abortos, a divindade tem misericórdia, porque elas são co-criadoras com Deus. Então gostaria que nessa conversa nossa tivesse lugar preferencial o amor aos nossos pais, porque daí derivamos todos os tipos de amor, de necessidades emocionais. Se conseguirmos amar uma mãe ingrata, brigona, que nos manda para a rua desde a infância, vai se virar miserável. A gente vai se vira
Vida de um lado, vida do outro, e sobrevive. Chegamos à idade da adolescência, estamos caminhando para a idade adulta, para a maturidade. Mas então está na hora que eles precisam de nós. Nada dessa coisa chique, ficar de mal com a mãe. É tão chique, mas é tão pueril. Ficar de mal com o pai porque não correspondeu. Mas por que nós vamos gastar tempo no lado negativo da vida? Nós trazemos em nós um pouco deles. É o arquétipo junguiano. Do ponto de vista materialista, nós somos o resultado da hereditariedade, do meio social que eles nos proporcionaram. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos um vínculo muito maior do que parece. Vínculo bom, vínculo mau. A nós nos cabe amá-los a qualquer preço. O resto é com Deus. Pois é, pessoal. Então, com essa fala do nosso Divaldo, eu finalizo a nossa exposição doutrinária dessa noite, agradecendo a atenção do senhor e da senhora e desejando uma noite de muita paz. Muito obrigado. Agradecemos a sua. Muito obrigado.